Beleza, pessoal? Bom dia, o Senhor Deus te abençoe hoje, nesse dia maravilhoso, 27 de junho de 2019, são aproximadamente 7 horas e 49 minutos. Nós vamos ler a palavra do Senhor Deus, último capítulo do livro de Atos. Vamos falar com o Senhor. Meu nome é Alexandre Mendes, amigo policial. Você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz, no canal Amigo Policial. Sempre oramos antes, pedindo ao Senhor Deus que fale conosco. Senhor, abençoa as nossas vidas, cobre-nos com a Tua graça, fala conosco na leitura da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo ministra curas em Malta. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Versículo 2. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, pegou-se-lhe a mão. Versículo 4. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Versículo 5. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Versículo 6. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Públio hospeda Paulo e os irmãos. Versículo 7. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinha também os demais enfermos da ilha e eram curados. Olha que bênção, pessoal. Então o apóstolo Paulo, um preso, tá? Lembrando, o centurião só não está sendo citado, mas o centurião, os soldados e todos que estavam no navio, 276 pessoas, todos estavam vendo tudo aquilo. E estes nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Paulo chega a Roma e é preso. Versículo 11. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Versículo 12. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, costeando, viemos a Régio, e soprando o dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, né? Que nome difícil. Onde, achando alguns irmãos, fomos convidados a ficar com eles 7 dias, e depois nos dirigimos a Roma. Versículo 15. Ora, os irmãos de lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Versículo 16. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Então Paulo, teve uma benesse, ele ficou em uma casa, Ou seja, permitiu morar separado do cárcere, Olha aí. Paulo proclama Jesus em Roma. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus e, reunidos eles, disse-lhes: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Versículo 18. Os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me,
por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Versículo 19. Mas, opondo-se a isto os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, nada de que acusar a minha nação. Por esta causa, pois, vos convidei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Versículo 21. Mas eles lhe disseram, nem recebemos da Judéia cartas a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte é impugnada. Versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, os quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Versículo 24. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Versículo 25. Estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Versículo 27. Porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Versículo 29. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E morou 2 anos inteiros na casa alugada e recebia a todos os que o visitavam. Então, Paulo estava numa casa e não na cadeia, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. E aqui você tem o finalmente da história de Paulo e como ele continuou pregando o evangelho de Cristo, mesmo estando preso, mesmo em Roma. Uma leitura maravilhosa, o milagre que Deus realizou por meio de Paulo na ilha de Malta, curando o pai de Públio, e o testemunho. Ele ia pregando o evangelho e as pessoas iam crendo, algumas acreditavam, outros recebiam, outros não recebiam a palavra. Que o Senhor Deus te abençoe, que você medite na leitura deste livro. Valeu, até o próximo vídeo. Pessoal, Deus abençoe.